Olá, pessoal. A paz de Cristo seja com todos, amém? Nós estamos aqui transmitindo ao vivo essa live no Instagram, Facebook, YouTube, simultaneamente. O Facebook está com um probleminha aqui, não está entrando, mas daqui a pouco entra. E no YouTube a gente já está presente lá, não tem ninguém lá ainda. Aí vocês olhem onde o áudio está melhor para vocês. A paz do Senhor seja com todos. Deus abençoe. Hoje é nosso culto de ceia. Eu anunciei hoje no grupo da igreja que funcionaria da seguinte forma: cada um providenciasse em sua casa algum alimento, né, um pão, um biscoito, um pedaço de fruta, qualquer coisa, e um líquido para tomar. Pode ser um suco de uva, pode ser um suco de outro sabor, pode ser água também. Aí você pergunta assim, mas pastor, a ceia não é feita com suco de uva e pão toda a vida? E eu digo para você o seguinte, quando eu fazia o seminário lá em Campinas, eu conheci um professor que ele trabalhou numa tribo indígena e ele disse que uma vez ele foi ministrar a ceia para os indígenas lá, né, nessa tribo, e não tinha nem pão nem suco de uva, ele ministrou com banana e água de coco. Então, o alimento é simbólico, né? O alimento é simbólico, de modo que o importante é o ato de ter algo que a gente coma, simbolizando o corpo de Cristo, e algo que a gente possa tomar em comunhão, simbolizando o sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz, por amor das nossas vidas. Então, logo mais, a gente vai estar ministrando a ceia, aí você pode providenciar alguma coisa aí na sua casa, algum alimento, algum líquido, para vocês tomarem juntos conosco aqui, a gente vai estar orando e abençoando. Volta perguntando aqui se pode ser café. Se não tiver outra coisa, pode. Pode ser café. Vamos orar, queridos. Pai, nós te damos graças por esse tempo que vamos passar juntos aqui, que o Senhor possa dar a mensagem do céu para os nossos corações, porque o Senhor possa nos dar uma palavra de graça, de amor, de misericórdia, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, tira todo o peso, todo o cansaço, toda a fadiga da vida dos teus filhos nessa hora, renova o coração de cada um, visita, Pai, em seus lares. Deus, em nome de Jesus, que venha a mensagem do céu nesses dias, nesse dia, para que nosso coração venha se encher de regozijo no Senhor, Pai. Eu repreendo Satanás e seus demônios, toda atuação maligna, toda enfermidade, todo mal contra a vida dos teus filhos. Eu os declaro mais do que vencedores em Cristo Jesus. E é no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Então, queridos, nós não estamos conseguindo entrar aqui no Facebook. Estou tentando aqui, mas não está dando certo entrar pelo Facebook. Vou tentar aqui mais uma vez para ver se dá certo. Só mais um pouquinho, ao vivo. Estou com algum problema aqui para entrar com o Facebook. Acho que entrou. Acho que entrou agora. Então, acho que a gente está no Facebook também agora, simultâneo. Então, o que eu ia falar para vocês hoje? Deus colocou no meu coração uma palavra de passagem, de saída de um lugar de cativeiro para um lugar de promessa de Deus para as nossas vidas. E o que seria esse lugar? Muitas das vezes nós estamos estacionados em um lugar que tem se tornado um cativeiro em nossas vidas. E muitas vezes esse cativeiro, ele é um cativeiro de comodidade. Nós estamos acomodados em alguns lugares, nos quais nós não conseguimos sair, porque nós consideramos que já está estabilizada a nossa situação naquele lugar. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, às vezes permite algumas situações para que a gente seja arrancado com mão forte desses lugares de cativeiro. E nisso eu vejo o amor de Deus, a graça de Deus nas nossas vidas. Nós vamos ler um texto agora, que está lá em Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo 17. Vocês vão entender do que eu estou falando, de que cativeiro eu estou me referindo em nossas vidas, como é que o povo hebreu passou por isso e como eles se comportaram diante dessa situação. Veja só. Abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Diz assim: E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite
numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Esse texto fala de um momento em que Israel saía do Egito, o povo hebreu foi retirado com mão forte do Egito, depois de Deus lançar 10 pragas sobre o Egito. Então Faraó deixou o povo ir. Só que no meio do caminho, no capítulo 14, vocês vão ver que Faraó se arrepende e vai atrás do povo. No texto eu acho interessante que logo no versículo 18, fala que Deus os fez passar pelo caminho mais longo, de modo que eles não viessem pela terra dos filisteus, para que não enfrentassem guerra. Ou seja, o que eu entendo desse texto para as nossas vidas? Muitas vezes nós estamos saindo de um cativeiro na alma, um cativeiro que em nossas vidas, uma prisão almática, na qual nós não conseguimos sair. Aí o que Deus faz? Deus não nos permite sair de um cativeiro e entrar em batalha. Deus nos leva para um caminho de deserto. Por quê? Deserto é lugar de encontrar com Deus. É um lugar onde nós somos separados para ter um encontro com Deus. Então, Deus fez isso com o povo hebreu. Eu vou levar vocês pelo caminho mais longo, porque eu quero ter com vocês, eu quero me mostrar para vocês como é que eu conduzo, como é que eu vou guiar vocês. De dia eu vou guiar vocês com uma coluna de nuvem, para que o sol não possa afligi-los. À noite eu vou guiar vocês por uma coluna de fogo, para que o frio do deserto não venha congelar vocês. Eu vou proteger vocês dia e noite. E Deus faz isso nesses dias. Ele cuida de nós dia e noite. E às vezes nós passamos por esses lugares de deserto, saindo de um lugar de cativeiro. Eu vejo muitas pessoas, muito jovens nesses dias principalmente, saindo de lugares de relacionamentos abusivos, relacionamentos complicados. E aí, quando sai daquele cativeiro daquele relacionamento que não agradava a Deus e também não fazia bem para a vida dessa pessoa, ela sai daquele relacionamento e entra num deserto, num lugar onde só Deus, para encontrar com essa pessoa, para restabelecer o coração dessa pessoa, de modo que ela possa novamente voltar a se relacionar. Porque é difícil quando a pessoa passa por um relacionamento conturbado, por uma decepção, ela voltar a se relacionar novamente. Porque entrar na guerra logo de cara, após sair de um cativeiro, de algo que o aprisionava, de algo que era complicado em sua vida, vai ser difícil, a pessoa pode voltar para trás e desistir. Então, Deus permite esse lugar de deserto para que a gente possa crescer e conhecê-lo intimamente. Muitos de nós não conhecem Deus intimamente. E o que acontece com isso? A gente é colocado nessa posição de sair de um cativeiro em nossas vidas, com Deus nos arranca com mão forte e nos leva para esse lugar de deserto para que a gente encontre com Ele e possa ter um encontro conosco, com nós mesmos. De modo que Deus trabalhe em nós a nossa fé. O que aconteceu com o povo hebreu naquele tempo? Eles saem do Egito, Deus tira eles do Egito com mão forte. De repente, quando eles estão no deserto achando que estão livres, eles veem ao longe Faraó vindo, todo armado com seu exército, com os carros de cavalos de fogo, com os cavalos atrás deles, e eles estão diante do Mar Vermelho. De um lado, o exército de Faraó. Se ficar ali, vai morrer. Se for para cima do mar, morre afogado. O que Deus faz? Moisés, o que você está falando aí? Levanta sua mão e fende o mar com a sua vara, de modo que o povo possa passar com os pés a seco. E é o que Moisés faz, ele ergue o braço com aquela vara e fende o mar. O povo hebreu atravessa o mar, e o que acontece em seguida? Faraó segue o povo hebreu pelo caminho do mar. E aí, quando o povo hebreu todo atravessa, Deus fecha o mar, e o exército de Faraó é todo aniquilado. O que acontece naquele momento? Olha o recado de Deus, olha a chave de Deus nessa palavra. A porta que Deus abre para você, ninguém passa. A porta que Deus abriu para nós, ninguém passa, só nós passamos. É tanto que Deus abriu aquela porta para o povo hebreu. O povo egípcio, o exército de Faraó, tentou passar pela mesma porta e foi aniquilado, porque aquela porta não pertencia a eles, pertencia ao povo de Deus. E você, meu querido, meu irmão, minha irmã, você é povo de Deus nessa hora, e você é o povo que Deus está abrindo a porta nesse dia, nessa hora, para que você possa passar. E a porta que Deus abriu para você, ninguém fecha. Essa palavra é para que você não venha se preocupar com o dia de amanhã, para que você não venha se preocupar por antecipação, com ansiedade, com as coisas da vida, porque Deus está cuidando de tudo. Eu fico assim, muitas vezes, admirando como que o povo hebreu saiu do Egito, com essa mão forte de Deus, viram 10 pragas vindo sobre o Egito, viram o milagre do Mar Vermelho se abrir, viram água brotar da rocha, eles viram maná descer do céu todos os dias para sustentar a vida deles, e no meio do caminho eles murmuram para Moisés. O que eles dizem para Moisés? Moisés, estamos com saudade das cebolas do Egito, da sopa, da lavagem lá do Egito que eles nos davam.
Quem dera nos pudesse ter um pouco de carne para comer. E aí eles começam a murmurar com saudade do Egito. O que aconteceu nessa questão aí? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Isso é muito comum na nossa vida também. A gente sai de alguns lugares de cativeiro da alma, de algumas prisões almáticas, mas essas prisões não saem do nosso coração. E muitas vezes nós nos pegamos agindo com coração de escravo, com o coração de quem está aprisionado ainda, mesmo estando livre. Nós vemos muitas pessoas que já foram livres e libertas, mas que estão vivendo num cativeiro na alma, como se ainda estivesse naquele lugar de prisão. Mas eu quero ter uma palavra para te dizer essa noite. Deus já te libertou, Deus já te liberou, Deus já te deu a vitória, já atravessou o Mar Vermelho, você já cantou o hino da vitória do outro lado, e Deus te deu a vitória. Tudo isso que nós estamos passando nesses dias, nesse tempo de quarentena, é um tempo de deserto, porque Deus está nos tirando de um cativeiro, de um tempo em que nós estávamos acomodados com muitas coisas, acomodados com a leitura da Bíblia, acomodados com o relacionamento familiar, acomodados com as orações, acomodados com nossos jejuns, e hoje nós estamos sendo impelidos a essas coisas, porque nós estamos entendendo que o princípio do fim está na nossa cara. Tudo aquilo que a gente vem estudando na palavra de Deus todos esses anos está em eminência. E quantos de nós têm se preparado para a volta de Cristo? Quantos de nós estamos prontos para a volta de Cristo? A maioria foram pegos de surpresa agora. Está se aproximando o tempo e muitos de nós fomos pegos de surpresa, né? Então a gente vai ter sim um tempo, Deus está nos dando um choque para que a gente possa sair de um cativeiro com mão forte, para a gente cantar o hino da vitória do outro lado, mas nos preparar para entrar na terra da promessa, para entrar num lugar onde Deus reservou para nós, um lugar de promessa, um lugar de vida, de prosperidade, um lugar de amor, um lugar onde Deus tem algo reservado para nós. Eu vou falar uma coisa para vocês, queridos. Tudo aquilo que foi usado para nos trazer até o ponto que nós estamos hoje não é suficiente para nos levar além. Ou seja, tudo aquilo que funcionava de um jeito antes dessa crise, dessa quarentena que foi decretada, desse estado que o mundo está vivendo, funcionou até aqui. De agora para frente, nós vamos ter que remodelar, fazer uma reengenharia, uma transformação, uma mudança de mente, uma metanoia para poder entrar numa nova fase de vida, num novo ciclo espiritual e viver novas experiências com Deus, com um coração diferenciado. A gente precisa aprender com esse tempo de deserto a encontrar o coração do Pai, de modo que a gente possa verdadeiramente voltar transformados para esse novo tempo que nós vamos ingressar. Nós vamos adentrar num lugar em Deus agora, onde nós vamos ter experiências diferentes com o Pai. Nós vamos voltar com muito mais fome, com muito mais sede da palavra de Deus, com muito mais fome, muito mais sede da presença de Deus, da comunhão, com muito mais saudade de tudo isso. E aí nós vamos valorizar aquilo que por um tempo fomos privados, né? Nós todos fomos privados de algumas coisas nesse tempo agora, para que a gente possa valorizar o que a gente tinha e não valorizava em outro tempo. Isso é ensinamento, isso é treinamento para nós. Precisamos aprender a sair desses cativeiros, desses lugares de deserto e não carregar esses cativeiros conosco. Não sair desses lugares de deserto e carregar o cativeiro, sair desse lugar de cativeiro e carregar a prisão dentro do coração. Sejam livres no Senhor. Olha, eu lembro de uma fala de Nelson Mandela. Um repórter perguntou para ele qual que é a sensação de ficar 20 e tantos anos preso nesse cubículo aí, nessa prisão. Aí ele falou assim, eu não fiquei preso nem um dia sequer, minha alma é livre. Eu viajei os países do mundo com a minha cabeça e com a leitura de livros. Eu escrevi muitos livros aqui na cadeia. Então, aquele homem ele se sentia livre mesmo dentro da prisão. Nós podemos estar hoje dentro do estado de quarentena, mas nós não estamos presos para adorar, não estamos presos para orar, não estamos presos para jejuar, para ler a palavra de Deus. Somos livres para buscar o Senhor em nossas casas. É tempo de nos investir força e atenção e vigilância na direção da palavra de Deus, em busca do coração de Deus, de forma que a gente possa verdadeiramente alcançá-lo nesse lugar de deserto, para conhecer Deus intimamente. Então não dá para a gente ficar vivendo um evangelho mais ou menos, vivendo agora esses dias como se nada tivesse acontecido, e quando tudo voltar ao normal, querido, nunca mais vai ser normal. Nós vivemos esse tempo, nunca mais vai voltar a ser como antes, vai ser diferente, entramos num novo ciclo, uma nova etapa. Quando o povo hebreu foi tirado do Egito, eles acharam que ia ter uma vida igual a do Egito, porque eles não sabiam o que era viver fora da escravidão, já nasceram dentro de um estado de escravidão, então eles não conheciam a liberdade.
Agora Deus está nos libertando de algumas coisas da alma que nos aprisionávamos. Pensávamos que éramos livres. Quando foi tirada a nossa liberdade, nós percebemos que éramos prisioneiros de muitas coisas. Éramos prisioneiros da preguiça, éramos prisioneiros da procrastinação, éramos prisioneiros do desânimo, da falta de fé, éramos prisioneiros da falta de comunhão, da falta de amor, éramos prisioneiros de todas essas coisas. E agora que essas coisas foram tiradas de nós, nós conseguimos sentir falta delas, nós começamos a sentir que essas coisas são a verdadeira liberdade. E aí, nós percebemos que sem essas coisas, nós não vamos conseguir alcançar esses lugares em Deus de libertação, de liberalidade, de vida abundante. Nós precisamos ter uma vida abundante através dessa libertação que Deus nos proporcionou. Fomos tirados do templo, da tenda da congregação, e agora estamos com a tenda da congregação dentro da nossa casa, para que nós possamos olhar para dentro de nós, para que a gente possa se relacionar com a família, para que a gente possa se aproximar do coração do Pai na intimidade. Não é tempo mais só de se amostrar nos púlpitos, é tempo de buscar Deus na intimidade, em espírito e em verdade. Então, não adianta a gente ficar buscando a Deus todos os dias lá na congregação, mas nosso coração nunca o conhecer. Às vezes fica uma coisa até um ritual, fica até aquela coisa de rotina. Entramos na rotina de ir para o culto, mas não entramos na rotina de prestar o culto ao Senhor, né? Então está na hora da gente começar a adorar a Deus em espírito e em verdade, adorar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, porque nós estamos privados da comunhão, mas não estamos privados da adoração. Deus nos escondeu para um tempo, para nos revelar na hora certa. Então Deus está nos escondendo, nos guardando para um tempo em que nós vamos ser libertos desses cativeiros almáticos que nos impedem de adorá-lo em espírito e em verdade. Éramos livres só no pensamento, só achávamos que éramos livres. Agora percebemos que os cativeiros eram tão grandes que a gente trouxe eles para dentro de casa. Quando chega dentro de casa, muitos não conseguem relacionar com a família, muitos não conseguem ter um culto doméstico, não conseguem ler a Bíblia, não conseguem falar com Deus na intimidade, não conseguem ter um relacionamento íntimo com o Pai, né? Mas quando ia para o culto, era induzido a prestar culto, então ali prestava culto. Agora que não tem o culto comum, o culto normal que a gente tinha lá no templo, essas coisas a gente não consegue fazer de forma natural. E isso é o cativeiro do Egito sendo carregado dentro do coração. Você só precisa da intenção no coração de buscar Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Está chegando um tempo em que ele vai encontrar, sim, seus adoradores que o adoram em espírito e em verdade, e nesse lugar de adoração, nós vamos ter um encontro íntimo e agradável com Deus. O povo hebreu estava ali, tete a tete com Deus, todos os dias naquele deserto, o pão caindo do céu, água vertendo da rocha, a coluna de nuvem de dia conduzindo eles, a coluna de fogo à noite conduzindo eles, guardando eles contra o calor e o frio, Deus cuidando de tudo na vida deles, e eles murmurando em busca das cebolas do Egito, porque eles sentiam falta das coisas do cativeiro. Quantas vezes você se pega murmurando por falta das coisas do tempo do cativeiro da alma? O tempo que você tinha as coisas visíveis, mas as invisíveis você não conhecia. O tempo em que você andava com a Bíblia debaixo do braço, mas nunca andou com a Bíblia no coração. E agora você está sendo obrigado a buscar essa palavra para colocar dentro do coração, para ela te dar força para mais um dia, né? Nós estamos vivendo esse tempo em que nós precisamos estabelecer a palavra em nós e carregar no coração. Eu fiquei sabendo essa semana que lá em Santa Catarina houve a invasão de uma casa por policiais, uma casa de pessoas que estavam cultuando a Deus dentro de casa. 5 pessoas tiveram suas casas invadidas, né? É um absurdo, é contra a lei, você pode falar o que quiser, mas é um tempo de perseguição também, é um tempo em que nós estamos sendo privados da comunhão, é um tempo em que nós estamos sendo, sim, já perseguidos em alguns lugares no Brasil, de modo que a gente não vem adorar o Senhor, mas ninguém vai te roubar a adoração que está no seu coração, ninguém vai roubar a sua intimidade com Deus, porque Ele sabe do seu coração, Ele tem sondado você através dos seus gemidos inexprimíveis. Deus é Deus de amor, de graça e de misericórdia, e Ele nunca vai negar o seu coração para você. Deixa eu falar uma coisa para você, vai convidando o pessoal aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, para entrar aí, que daqui a pouco a gente vai estar ministrando a ceia, tá? Daqui uns 20 minutinhos a gente vai entrar com a ceia. Deixa eu ler mais um texto aqui. Diz assim:
Está lá em Êxodo capítulo 14, no versículo 11. Pode procurar aí. Êxodo 14, versículo 11. Olha o que diz a palavra. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e esses entrarão atrás deles, e eu serei glorificada em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E aí o que aconteceu? Moisés fez exatamente como Deus falou naquela hora ali. Moisés levanta o braço, fende o mar e o povo hebreu passa com os pés a seco. A porta que Deus, eu vou repetir mais uma vez, a porta que Deus abriu para você, ninguém passa. Logo em seguida, Faraó tenta passar pelo mesmo caminho que os hebreus passaram e o mar se fechou sobre eles e o nome do Senhor foi glorificado em cima do nome de Faraó, em cima do povo egípcio. O que Deus fez? Deu a vitória para o seu povo. A palavra da promessa de Deus se cumpriu naquele lugar. Deus cuidou até o fim. Ele endureceu o coração de Faraó para que Faraó experimentasse do juízo de Deus, porque Deus é amor, mas também é justiça. Não pensa que Deus não está vendo tudo que está acontecendo nos nossos dias, não. Não pensa que Deus não está vendo toda essa injustiça à nossa volta, toda essa corrupção à nossa volta, todas essas palavras de mentira sendo proclamadas contra os filhos de Deus, todos esses ataques, toda essa política corrupta que tem acontecido nos nossos dias. Pensa que Deus não está vendo essas coisas, que Deus se esqueceu de nós, não. Deus só está endurecendo o coração de Faraó para que a gente possa passar com os pés a seco. Nós vamos passar por esses lugares e não vamos ser derrotados, porque Deus já nos deu a vitória. O importante agora é aprender a sair do Egito e aprender a tirar o Egito de nós. Para sair do Egito, mas não carregar o Egito no coração. Sair do cativeiro, mas não ser cativo lá fora. Sermos livres e libertos em Cristo Jesus. Aprender a andar nesses lugares de liberdade no Senhor, não de libertinagem. Né? Que a gente pode, nesses dias, estar buscando formas virtuais de proclamar a palavra de Deus, de cultuar a Deus em comunhão, mas a gente não pode perder as virtudes. Não adianta o homem virtual querer sobrepor o homem virtuoso. É o homem virtuoso que tem que sobrepor o homem virtual. Então, a gente precisa aprender a diferenciar isso aí, de modo que a gente possa manter os princípios e os valores da palavra de Deus, que a gente não venha mais corromper e quebrar princípios para que eles não venham nos quebrar. Quantas coisas hoje eu gostaria de estar mais preparado para essa crise. Eu sei que muitos de vocês estão me ouvindo aí agora e queriam estar mais prontos para essa crise, para passar por essa crise de outra forma. Queria estar mais bem financeiramente, outros queriam estar mais bem preparados emocionalmente, outros queriam estar com alguma situação resolvida, uma dívida, alguma situação mais bem resolvida, outros queriam ter cuidado mais da saúde, estar com a imunidade melhor nesse momento. Todos nós temos algum arrependimento do que não vigiamos no passado, mas agora é tempo, queridos, de entrar num lugar de promessa, de atravessar o Mar Vermelho e cantar o hino da vitória do outro lado, que vai passar esse tempo de quarentena, vai passar esse tempo de tribulação, de crise, e nós vamos sair vitoriosos do outro lado. E quando nós estivermos cantando o hino da vitória do outro lado, nós vamos nos lembrar que Deus nos arrancou com mão forte do cativeiro, que Deus nos arrancou com mão forte dessas prisões, desses lugares de aprisionamento, para que a gente possa estabelecer um novo reino, um novo governo sobre a terra. Um novo tempo de Deus sobre as nossas vidas, que seja verdadeiramente a teocracia de Deus sobre nossas vidas, sobre o coração, né? A gente precisa aprender a submeter nosso coração ao coração de Deus, o coração dos pais convertendo aos filhos, o coração dos filhos convertendo aos pais. Então, é buscar a face de Deus, de todo o entendimento, de todas as forças. Deixa eu ler um texto, um versículo aqui. O pessoal estava com muito medo, né?
falando para Moisés ali, Moisés, nós saímos do Egito, de porventura, da servidão do Egito, para vir morrer aqui no deserto? E aí Moisés fala assim, cala a boca, Deus só mandou vocês se aquietarem e verem como ele vai arrancar vocês daí com mão forte. Vocês vão ver como é que Deus trabalha com mão forte. Olha o que diz esse texto aqui. 1 João, capítulo 5, versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aí 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, diz assim, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles estavam com medo de morrer no deserto, mas deserto não é lugar de morrer, é lugar de encontrar com Deus. É lugar de encontrar com Deus depois de um tempo de escravidão, depois de um tempo de cativeiro. Vocês não estão presos em casa, nós não estamos presos em casa, nós estamos vivendo um tempo de separação para Deus. Nós estamos separados num tempo de deserto para encontrar o coração do Pai intimamente, para reconhecer algumas faces de Deus que a gente não conhecia, para a gente reconhecer esses lugares em Deus onde a gente não entrava, entrar nesses lugares em Deus onde a gente não estava mais habituado a entrar. Está na hora da gente buscar esse lugar em Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Está na hora de entrar nesse lugar em Deus onde a gente possa ter esse encontro íntimo com o Pai. Lembra de uma coisa, toda a intimidade com Deus, ela é encontrada quando nós buscamos com o coração, com inteireza de coração. A palavra diz que ele não resistirá a um coração quebrantado. Deus não resiste a um coração quebrantado. Então está na hora da gente colocar nosso coração quebrantado nas mãos do oleiro, para que ele possa amassar, para que ele possa cuidar, para que ele possa modelar, possa fazer uma reengenharia de nós, para que haja mudança de mente. Para quando a gente sair desse estado de quarentena, a gente possa voltar transformado, empoderado no Senhor, que a gente possa voltar transformando a terra e não sendo modelados pela terra. O mundo nunca mais será o mesmo, queridos. Nós todos percebemos isso. O que nós estamos vivendo não é algo comum, não é algo corriqueiro, não é algo que já tenha acontecido antes, é algo em escala mundial. É o mover de Deus, de alguma forma, trabalhando, nos retirando, nos separando para um tempo especial, para que a gente possa crescer na presença do Pai. Está na hora de a gente firmar o coração, firmar a alma no coração em Deus. Faça o culto doméstico, busque a Deus na sua casa, ore mais. Estou dando essas palavras de ordenança na sua vida para que você possa encontrar esse lugar de intimidade com Deus. Não adianta mais a gente ficar dentro de casa se a gente não tiver um encontro genuíno com o Pai, se a gente não crescer nesse tempo, não tiver uma reflexão para ter um encontro com nós mesmos, lugares de encontro com nossa própria intimidade com nós mesmos. Muitos de nós não conseguem ficar parados com os nossos próprios pensamentos, não conseguem refletir um pouco sobre a vida que levamos, a forma como agimos, sobre as pessoas que ofendemos, sobre as pessoas que deixamos de amar, sobre as pessoas que passaram por nossas vidas e sobre a forma como nós temos interpretado a palavra de Deus para os nossos dias. Está na hora de colocar o coração com todas as forças na direção do coração de Deus, alinhar o nosso coração com o coração de Deus, na vertical, para que depois a gente possa sair na horizontal e formar a cruz e relacionar com pessoas de um modo diferente, não como éramos antes. Tudo está se mudando agora. Há um tempo de transformação. Está se cumprindo uma palavra profética da parte de Deus, uma palavra transformadora da parte de Deus para os nossos dias. É um tempo de transição, é uma estação espiritual nova, para que a gente possa manifestar as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Ele está enquadrando nossos corações no alinhamento com a promessa dele, com a palavra profética dele e com aquilo que ele disse nos seus evangelhos. Então, a gente precisa verdadeiramente de alinhamento nesse tempo. Esse é um tempo para alinhar. Deus está colocando tudo em ordem. Tudo que está parecendo caos nesses dias é Deus colocando tudo em ordem. Deixa eu ler mais um versículo aqui. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço, pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei, meu Deus, és tu que decretas vitória para Jacó. Toda vitória que nós alcançamos
pertence a Deus, a glória é do Senhor. Nós alcançamos todas as coisas porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Foi o coração de Deus que estabeleceu todas as coisas como elas são. Ele estabeleceu o castigo que nos traz a paz. Ele estabeleceu que o salário do pecado é a morte. E ele mesmo enviou seu filho para pagar o preço desse salário de pecado, desse salário de morte. Pagou com a própria vida para que nós tivéssemos vida e vida abundante, para que nós fôssemos livres e libertos. Então, essa libertação que você está passando hoje nesse tempo de quarentena é para que você possa entrar num lugar em Deus, onde ninguém vai conseguir te prender mais, onde as coisas desse mundo não vão mais conseguir te manter aprisionado, paralisado, onde o medo não vai fazer parte da sua vida, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, diz a palavra. Então, nesse lugar de coragem, nesse lugar de vitória, nesse lugar onde Deus te liberta, onde Deus te capacita, onde Deus se encontra com você nesse deserto da vida, é nesse lugar que você está sendo preparado para entrar num lugar de promessa, na terra da promessa, na Canaã espiritual. Então, nós estamos entrando nesse tempo de entrar nessa Canaã espiritual. Nesse lugar onde a terra mana leite e mel. O que quer dizer isso? Lugar de abundância, abundância de fartura, onde tudo é dado para nós com sobra. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Sair do cativeiro e carregar o cativeiro no coração é a mesma coisa que vencer uma batalha e continuar guerreando com aqueles que não são seus inimigos. Não adianta você sair do cativeiro e carregar o cativeiro no coração, os hábitos lá do cativeiro. Lembra, todos nós estávamos aprisionados em um lugar de comodidade, estávamos acomodados ao nosso jeitinho de cultuar. Toda quinta e todo domingo a gente estava lá no galpão, se reunia, comunhão, meu irmão, a paz do Senhor, tudo bem? E era aquela coisa que já estava se tornando uma rotina em nossas vidas. Não vai mais ser assim. Vai ser tudo muito mais intenso quando a gente voltar. A gente vai valorizar muitas coisas que a gente perdeu agora. Então, quando a gente sai desse lugar de cativeiro, é para que a gente possa ser livre e liberto. Para que a gente possa proclamar as boas novas do Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Não é para a gente viver mais como antes, tudo de qualquer jeito. Se der eu vou cultuar a Deus, se não der, tanto faz. Se der eu ajudo alguém, se não der, tanto faz. Se der eu oro por alguém, se não der, tanto faz. Não é tanto faz, queridos. Agora que a gente não tem, a gente está valorizando a altura da importância que é. Hoje eu vejo quão importante é a comunhão, né? Nós vamos viver um tempo transformador nesse tempo de quarentena. Esse tempo é para nos reforçar em Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vamos passar, só vamos ler mais um versículo aqui, e vamos passar para um momento de ceia. E eu vou, nesse momento de ceia, enquanto eu estiver lendo o texto, eu vou dar uma pausazinha, vou orar, para você preparar um biscoitinho, alguma coisa. Eu expliquei no início que quando a gente não tem o elemento exato, que é o pão e o vinho, a gente vai utilizar um suquinho, ou uma água, ou um suco de outro sabor, não importa. Importa que simbolize o sangue de Jesus, o suco que você vai tomar, o líquido que você vai tomar, e importa que o que você vai comer simbolize o corpo de Cristo que foi moído naquela cruz. Se é um pão, se é um biscoito, se é um pedaço de fruta, não importa. Alguns missionários, como eu falei no início, quando vão evangelizar em tribos indígenas, eles ministram a ceia com banana e água de coco, porque o que importa é o ato, a ordenança sendo cumprida, né? A gente fazendo isso em memória de Cristo, a gente comer em memória de Cristo. Como nós estamos fazendo em comunhão todos juntos, é um ato de comunhão da igreja, amém? Tem um texto na palavra de Deus que diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Efésios capítulo 6, versículo 13. Revestidos de toda a armadura de Deus, de modo que possam ficar inabaláveis depois de tudo. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. Só mais um texto. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Isso é palavra de justiça. É Deus mostrando que ele é amor, mas também é justiça. Ele cuida de nós e nenhum mal prevalecerá contra as nossas vidas. Amém, queridos? Vamos passar para o momento da ceia.
Eu vou dar um tempo para vocês, vou chamar minha esposa aqui também, para cear comigo. Não tá? No YouTube não está passando? Acabei de receber informação que no YouTube não está funcionando novamente. Que pena. Mas vamos fazer aqui pelo Facebook, pelo Instagram mesmo, né? Tem um texto na Palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, quem quiser acompanhar, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Deixa eu explicar para vocês, quem pode participar da ceia? Todos vocês que estão em comunhão com alguma igreja, que estão em comunhão com Jesus Cristo nesses dias, você que precisa entender que a ceia ela é inclusiva, ela não é exclusiva. Se ela fosse exclusiva, a gente poderia excluir algumas pessoas. Ah, mas fulano não é digno. O que vai nos tornar digno da ceia é a graça. Se você crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e você é capaz de pedir perdão e se perdoar junto com Cristo, Cristo te perdoa nessa hora e te libera e te purifica para participar da ceia. Não há nada que te impeça de cear conosco. Amém, queridos? É um ato inclusivo e não exclusivo. Então pode participar da ceia conosco nesse momento. Você pode preparar aí na sua casa o pão, o suquinho de uva, e o pãozinho. Eu e minha esposa estaremos compartilhando aqui também. Eu vou dar um tempinho para vocês. Enquanto isso, também eu vou fazer uma oração. Aqueles que quiserem acompanhar a mesma oração, façam essa oração comigo aí na casa de vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa hora, Pai, nós pedimos que o Senhor possa perdoar nossos pecados. Perdoa-me, Senhor, perdoa-nos por tudo que fizemos que desagradou o teu coração. Nós perdoamos as pessoas que de alguma forma ofenderam nossas vidas, Pai. Oh, Deus, nós liberamos o perdão nessa hora e pedimos que o Senhor também possa nos perdoar, que o Senhor possa nos purificar, oh Deus, com o sangue de Jesus nessa hora, que nós possamos ser lavados e remidos no sangue do Cordeiro Santo, de modo que nós possamos prestar essa ordenança da ceia, Pai, em memória do teu Filho Jesus, recordando que há momentos daquela ceia, Pai, momentos após aquela ceia, ele foi crucificado, foi morto e ressuscitou pelo perdão dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados. Nós reconhecemos esse sacrifício de Cristo e ministramos essa ceia como um ato profético em família. Oh Deus, de modo que nós fazemos isso em recordação, em memória de Jesus Cristo, até que ele venha. Nós aguardamos a volta do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor. Abençoamos, Pai, o suco, simbolizando o sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz, Pai. Abençoamos também, Pai, esse pão que será consumido, Pai, simbolizando o corpo de Cristo que foi moído naquela cruz. Nós abençoamos esses elementos em nome de Jesus, para que nós possamos participar em comunhão. Você aí na sua casa, meu querido, nessa hora, você pode estar preparando o suco, preparando a água, o suco, o café, seja lá o que você vai usar para fazer a ceia. Você é livre para usar os elementos da ceia. Aí Sabrina está falando que a gente está no Face, assim, a gente não está no YouTube, é o YouTube que caiu, mas no Facebook, no Instagram está assim. Então, você pode preparar seu elemento e vamos participar todos juntos, né, nesse momento da ceia. Deixa eu servir minha esposa. Está aqui comigo, vem para cá. Deixa eu te ver também. Entra aqui no raio de visão. Paz do Senhor, queridos. Vamos participar desse momento, né? Um momento especial, um momento de comunhão. Nós não estamos fisicamente, mas os nossos corações, espiritualmente, nós estamos juntos. Amém. E o Senhor está vendo tudo, e o Senhor sabe de tudo. Amém?
Então vamos participar todos juntos, queridos, você aí na sua casa, nós aqui, comamos do pão e tomemos do cálice em memória de Jesus Cristo. Pai, nós te damos graças, Pai, por esse momento que nós podemos celebrar a ceia do Senhor, Pai, que nós podemos, Pai, oh Deus, fazer isso em memória do teu Filho Jesus, que deu a vida dele naquela cruz, Pai, que cada um no seu lar, que cada sacerdote possa estar ministrando sobre sua família nessa hora, oh Deus, toda sorte de bênção, o cuidado do céu, nós fazemos isso em memória do Senhor Jesus, Pai, até que ele retorne e ministre ele mesmo a ceia nas bodas do Cordeiro. É em nome de Jesus que nós oramos, Pai, e te agradecemos. Vou passar para você falar um pouquinho. Amém. Pastora, tem uma palavrinha para compartilhar com vocês? Amém. Amém, queridos. Muita saudade dos irmãos, a vontade de estar perto, de abraçar, né? A gente sente saudades, tá? Mas a gente tem orado, a gente tem clamado ao Senhor pela sua vida, para o Senhor te dar força, para o Senhor te dar sabedoria, porque essa fase vai passar. Eu tenho um texto que está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém, queridos? O Senhor nos dá espírito de poder sobre nós, né? De amor sobre nós, moderação, que é equilíbrio da parte do Senhor, né? E quando vier qualquer pensamento de medo, quando vier qualquer coisa de pavor sobre a sua vida, você repreende no nome de Jesus, porque isso não é de Deus sobre a sua vida. O Senhor tem sobre nós o espírito de poder, é o poder dele sobre nós, é a força dele sobre nós, é a sabedoria dele sobre nós, né? É a clareza dele sobre nós. Então é isso que ele tem sobre a sua vida. E lá no livro de Salmos, 125, versículo 1, diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas fica firme para sempre. Confia em Deus. A nossa confiança é no Senhor. A nossa força está no Senhor. É Ele, amados. É nele, tudo nele. Então, não se desfaleça, não se desanime, tá? Confia em Deus. O Senhor não vai deixar faltar nada na sua casa, na sua família. O Senhor vai transbordar sobre a sua vida, né? Sobre a sua casa, sobre a sua família. O Senhor vai te renovar suas forças, renovar sua esperança, o seu vigor físico, emocional. O Senhor tem isso sobre nós. Então, entrega tudo nas mãos do Senhor e confia nesse Deus. Nós não servimos a um Deus pequenininho. Nós servimos a um Deus grande. Ele é muito grande e tem todo o poder no céu e na terra. O nosso Deus, ele é poderoso. Amém? Então confia nesse Deus, a palavra dele nos garante, e você e eu já tivemos muitas experiências com ele. Nós já tivemos muitas coisas que nós podemos ficar horas compartilhando do que o Senhor já fez e o que o Senhor tem feito na sua vida. Então nós temos muitas razões, muitos motivos, né, para continuar crendo e confiando no nosso Pai. E essa tempestade, ela vai passar. Ela vai passar. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém? A gente sente muita falta, né? A gente sente muitas saudades. A gente gostaria de estar juntos. Mas o Senhor sabe de tudo. E esse tempo vai voltar, né? De estarmos juntos, de vermos os irmãos, de vermos os rostinhos, né? De podermos compartilhar.
de perto, né? Um sorriso, um abraço, um aperto. Esse tempo vai chegar. Amém, queridos? Amém. Eu sei que muitos irmãos estão aí conosco nessa noite. Alguns não puderam estar, mas a gente depois vai estar, né, entrando em contato. E amém. O pastor hoje está até mais. Maíra mandando eu cantar a 12 para terminar. A 12? Deixa eu ver se eu acho a 12 aqui. Ele vai achar a número 12 para estar, né? No final a gente tá adorando ao Senhor, adorando a Ele, que é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda gratidão. Nosso Deus é maravilhoso, queridos. Ele é tremendo. E nós não temos motivos nenhum para murmurar e reclamar. Confiarmos em Deus. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Fica firme no Senhor. Confia em Deus. E o perfeito amor lança fora todo medo. O Senhor tem nos dado o espírito de quê? De poder, de amor e de equilíbrio, de moderação. Aleluia, glória a Deus, que o Senhor venha derramar sobre a sua vida esse espírito dele, essa força dele, esse renovo dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, que o Senhor venha blindar a sua casa, venha blindar toda a sua parentela, toda a sua família, o Senhor venha de uma forma sobrenatural cuidar de todos que faz parte da sua vida, de todos os seus entes. Ele está colocando fundo aqui. Cadê os cantadores? Cadê os cantadores? Os cantadeiros. Cadê? Amém, Jesus. Da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ó, 12. São os teus juízos, impenetráveis, os seus caminhos. Quem pois conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? O que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Sem
sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, Senhor. Tu és santo, Pai. E você, tudo para você, Jesus. Santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo Deus, tu és santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Aleluia. Hosana, Deus. Hosana. Hosana nas maiores alturas. Hosana. Hosana. Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana. Hosana nas maiores alturas. Por meio deles são todas as são todas as coisas. Por meio dele vai. São todas as coisas. Porque dele, por meio dele vai. São todas as coisas. Aleluia. Nunca foi sobre nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Só traz lembranças, né? De um tempo que passou, mas vai voltar. Em nome de Jesus. Nós vamos nos alegrar novamente em glorificar o nome do Senhor. Nós vamos nos alegrar novamente em estar junto. Em breve, eu creio que em breve Deus já vai estar agindo com mão forte para a gente poder voltar, né, para esse lugar de adoração, para esse lugar de comunhão, e que faz tanta falta para a gente, né, para todos nós. Nós amamos vocês, oramos pela vida de vocês todos hoje, para que Deus possa abençoá-los de um modo muito especial, que vocês tenham uma semana muito abençoada no Senhor, que o cuidado, a provisão do Senhor venha sobre a vida de cada um de vocês, que possa entrar na casa de vocês a luz do Senhor, o cuidado do Senhor, que os anjos do Senhor acampem ao redor da casa de todos vocês e guardem livre de todo mal, né? Conta com a gente se precisar de alguma coisa, nós estamos à disposição para cuidar, para amar, para orar, né? Então, esse tempo é um tempo de reserva de Deus, para Ele está nos reservando só para Ele, né? E aí, para a gente voltar renovado no Senhor, com todas as forças. Netinha, nós amamos vocês também, Netinha.
Amém, queridos. A manifestação de amor de vocês fortalece o coração da gente, anima a gente. Sim. Que a gente vê que é algo além das forças de todos nós, é algo que nos colocou realmente num lugar de separação para Deus. Somos separados para o Senhor. Mas é um tempo provisório, vai passar, e nós vamos retornar com mais ânimo, mais renovados, com mais vontade, com mais determinação, renovados para o Senhor. Amém. Amém? Eu quero orar por vocês e liberar a bênção apostólica. Eu vou pedir minha esposa para orar. Amém. Você ora, amor. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Deus, que cada um, Pai, que está aqui conosco nessa hora, Pai, nesse mesmo Espírito, Senhor, que o Senhor venha invadir, Senhor, os teus filhos, que o Senhor venha invadir a vida deles, Pai, com a tua graça, com o teu amor, com o teu poder, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, toma cada um em tuas mãos, Pai, toma, Senhor, renovando, Pai, as entranhas dos teus filhos, oh Deus, enraizando eles cada vez mais no Senhor, enraiza eles em Ti, Pai, em nome de Jesus, que eles venham ser rochas inabaláveis, Pai, em nome de Jesus, guarda cada um, blinda cada casa, cada lar, blinda, Senhor, de todo mal, Pai, de todo espírito maligno, que o Senhor venha estar blindando as casas, os lares, as famílias nessa hora, oh Deus, em nome de Jesus, Pai, toma eles em tuas mãos, toma essa semana, Senhor, que está iniciando em tuas mãos, ser conosco essa semana, Senhor, oh Deus, que cada dia venha ser um dia especial, com experiência com o Senhor, com revelação da tua palavra sobre nós, Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoe cada um, abençoe a nossa cidade de Nanuque, abençoe as cidades, Pai, das pessoas que estão aqui também assistindo conosco, Pai, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, a nossa nação, Pai, abençoe o nosso presidente, fortaleça ele, renova ele, capacita ele, em nome de Jesus, Pai, oh Deus, e abençoe, Pai, a tua noiva, oh Deus, que cada sacerdote do Senhor, que cada sacerdote venha ser levantado cada vez mais com autoridade, com ousadia, com intrepidez, Pai, que cada sacerdote venha cumprir e viver o papel, o propósito que o Senhor tem para cada um, Senhor, levante os homens, Pai, cada vez mais, levante esses varões, Senhor, esses homens com, oh Deus, homens provedores, homens protetores, homens cuidadores, Pai, das suas famílias, dos seus lares, que cada homem que está assistindo nessa hora, eles venham liberar palavras, Senhor, de bênção para a sua família, palavras de vida sobre as suas esposas, palavras de vida sobre os filhos, palavras de vida sobre a família, levante os homens, Pai, cada vez mais, Senhor, que eles venham, Pai, viver e cumprir o sacerdócio que o Senhor tem para cada um, Senhor, em nome de Jesus. E nós, mulheres, Pai, derrama sobre nós espírito de sabedoria, que nós venhamos ser auxiliadoras idôneas, Pai, mulheres que colaboram, que auxiliam, que cooperam, Deus, que multiplica os talentos, Pai, que nós venhamos ser guardiões dos nossos lares, Pai, que cada mulher aqui, Senhor, venha ser guardiã dos seus lares, Pai, em nome de Jesus, ser conosco na hora que nós estivermos fazendo a comida, limpando a casa, cuidando de todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Deixa eu liberar a bênção apostólica sobre a vida de vocês. Deus abençoe a semana de todos. Amém. Queridos, que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça em Cristo Jesus, que a comunhão, que a consolação no Espírito Santo de Deus seja com todos. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus. Amém. Forte abraço a todos aí. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua casa, tudo que é concernente à sua vida, abençoe o seu trabalho, que o Senhor multiplique todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe.